Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo neste canal, Ognóstico, Exognóstico, né? Seja bem-vindo. Aqui é um canal de estudo, tá? Canal de estudo mesmo, ok? E a primeira coisa que eu vou pedir, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal, comente. E se você quiser ser um parceiro financiador, e eu espero que a luz divina possa iluminar o coração das pessoas para esse gesto nobre, você pode usar o Pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com, tá? E antes da gente iniciar, por que a gente não dizer, né, que o Pai incógnito, o grande Pai de Jesus, possa nos iluminar e nos trazer luz ao nosso coração, a trazer até nós o despertar da centelha divina, para que nós sejamos assim irradiadores da luz, iluminados e iluminadores, que nós possamos levar a luz do verdadeiro Cristo, a luz do verdadeiro Jóshua, a luz do verdadeiro Pai a todas as pessoas. Muito bem. Então, vamos lá, vamos falar sobre o que é que o Jóshua veio fazer aqui na Terra, né? Certo? Ok? O que é que o Jóshua veio fazer aqui na Terra? Então, vamos entender mais uma vez o que é que significa tudo isso, tá? Então, tinha aqui o Pai, que é o mesmo Bitos, ok? Que é o mesmo Nous, certo? Do outro lado, aqui ao centro tinha, né, o Uno. Do outro lado tinha a mãe, chamada Barbelô. Ok? Ou Enóia, certo? E aqui tinha o filho, o Autogene, certo? Ele havia emanado o Logos. Depois, o Logos emanou o Cristo. O Cristo emanou o Soter. O Soter emanou o Emanuel. E o Emanuel, o Jóshua. Ok? Muito bem. Então nós temos aqui toda a árvore genealógica do Jóshua, que nada mais é do que um aeon. Então, portanto, o Jóshua, tá? O Jóshua, ou Josué, que seria o nome mais correto de Jesus, ele é um aeon. Ok? Ponto. Certo? O que que ele veio fazer na Terra? Né? Aí todo mundo vai responder para mim, né? Ele veio nos salvar. Né?
Outros vão dizer, não, Jesus, ele era um avatar da Sofia. Olha, Jesus era um mestre. Olha, Jesus era... Já deram tanta coisa para Jesus, né? O Joshua. Né? Agora é bom a gente entender algumas coisas, tá? Porque na série que eu fiz sobre descodificando a mitologia, tá? Existe na mitologia Anunnaki deuses superiores ao Anu, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Vocês entenderem um negócio aqui, tá? Aqui, ó. Então, os deuses principais eram o Apsu e a Tiamat. Eles eram os deuses primordiais. Anu está aqui embaixo, ó. Tá? Anu está aqui embaixo. Ele não é o Deus essencial, tá? Certo? O Deus primordial é Apsu e Tiamat, que teve Lahamu, né? E Lahemu e Lahamu, Kingu e Mumu, tá? Depois teve Anshar e Kishar. E só depois surge o Anu aqui. Então, portanto, certo? Vocês vão ver que Enki e Nin, Kuzak, Nimar deram origem ao Homo sapiens. Enki e Dankina dão origem ao Marduk, tá? Nin, Kuzak com Enlil dão origem ao Ninurta, tá? Enlil dá origem também a Ishkur, tá? Enlil com Nilil dão origem a Naná e também a Ningal, tá? Ereshkigal e assim por diante, tá? Depois tem aqui a Lilith com Enki, tá? Que vai dar origem a Caim, a Lufua, Sete e Kalimate, certo? Enki e Lilith, segundo esta visão, tá? Surtur, né? Aqui vai dar origem a Luau, Ishara e Inanna, tá ok? Eu estou mostrando isso para mostrar para vocês que o Anu não é o deus principal, ok? Eles sabiam, por sinal, que existia um Deus superior a eles, né? Então vamos entender o que Jesus veio fazer nesta terra, né? Ele veio salvar os homens do pecado original. Então basta você levantar sua mão pela fé e pela graça e dizer: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. E está tudo kit. Você já está no céu. Esse é o Jesus inventado por Roma e inventado pelos protestantes. Sejam eles pentecostais, neopentecostais e toda essa frangalha que tem por aí, né? Certo? Então, bora lá.
Também Jesus veio ensinar o amor, é mesmo? Os cristãos amam, hein, pessoal? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, né? Que bom se todo mundo que usa essa insígnia de cristão vivessem isso, mas não vivem. Pregam ódio, adoram um falso Deus e, por que não dizer, um falso Jesus, um falso Jorge, né? Vamos lá, pegar o texto. Eu gosto de pegar texto, né, para embasar o que a gente fala aqui, né? Porque os negros estão tudo de olho no meu canal. Ai, ai, o que tem de nego torcendo o berço sobre as coisas que a gente fala aqui, meu amigo. O que tem nego torcendo o berço? O que tem nego aí de New Age, ocultista, esoterista, espiritualista, espiritista, né? Que está aí se mordendo, dizendo, nossa, que nojo desse canal, né? Porque a verdade incomoda eles, sabe, pessoal? Né? Então aqui diz assim, a primeira missão de Jesus que vem em mente é o amor. É a primeira coisa que as pessoas falam. Né? Ele nos ensinou que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa e que somos todos irmãos e irmãs neste mundo, tá? Independentemente da origem, raça, gênero, cultura, estado social. Será que quem se diz cristão pensa assim mesmo? É, né? Tá. Esta, esta é a pedra de toque mais importante para aqueles que se dizem cristãos. Se eles são capazes de viver esse amor, tá? Certo? Não buscavam vingança, não podem odiar, nunca são violentos e até amam aqueles que consideram seus inimigos. Então eles podem ser realmente chamados de cristãos. Então, meu irmão, se for botar na peneira, não vai sobrar quase nada. Quantos passam nesse teste? Provavelmente apenas um punhado de todos aqueles que reivindicam esse nome. O que é o amor? É querer o melhor para todos os envolvidos e não só para si mesmo. É uma atitude fundamentalmente positiva e útil para com os irmãos e irmãs, sem permitir que os outros nos abusem, é claro. Exclui a violência, mas em caso de ataque permite a autodefesa, seja de outra pessoa ou de si mesmo, por meios tão pacíficos quanto possível. O amor também inclui honestidade, justiça e respeito mútuo. Muito mais pode ser dito, mas esta breve definição será suficiente aqui. Há, porém, uma outra missão ainda mais importante para o qual Jesus veio a este mundo, como mensageiro de Cristo, como uma emanação do alto gênero, do alto gerado.
para muitos ainda hoje, né? Esta missão pode parecer controversa, certo? Mas foi isso que ele foi, mas foi por isso que ele foi morto. Ninguém pode imaginar que ele foi morto porque ensinou o amor. Teria que ser outra coisa pela qual os poderes deste mundo queriam o morto. Tá? Desde quando alguém é morto, é sacrificado porque ensina o amor? Né? Não vai, não cola. Ah, ele morreu porque por meus pecados, só se os teus, tá, queridão? Se tu acha que foi isso, é os teus pecados mesmo, tá? Agora, dizer que ele morreu, ó, grande culpa, dizia Agostinho, ó, quão grande culpa que nos trouxe tão grande Salvador. Aí tem um monte de gente com esses complexos de culpa diante do altar de Deus, se humilhando diante de Jeová, do Gadu, do Hashem. Oh, misericórdia, tem piedade de mim. Oh, porque eu sou pecador, sou um miserável. Eu sou... 2000 anos de cristianismo e você olha para trás e vê a desgraça que tanto as religiões abrâmicas fizeram a este planeta. Judeus, cristãos, muçulmanos, hindus e etc., seja lá o que for. O que é que eles fizeram para o mundo se tornar melhor, meus amigos? A maioria desse povo que está nos governos de Estado, da nação, são tudo ditos cristãos. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Gente, eu confesso a vocês que depois que eu comecei a estudar a gnose cristã e visionar e ter a visão, ser um visionário do Cristo, né, do Aeon, que foi Joshua, né, eu hoje diria a vocês assim: eu tenho vergonha desse cristianismo podre, porco, raras exceções, raríssimas exceções, vocês vão encontrar no meio desse emaranhado de religiões que fazem realmente o bem. Tá? A maioria nem sequer entende porque Jesus morreu. E quero dizer mais a vocês, tanto protestantes como católicos são farinha do mesmo saco. Tá? Os católicos continuam exibindo a imagem de Jesus crucificado lá, tá? Dizendo, prestem bem atenção em quem desmascara o Jeová. Tá aqui o exemplo. Né? A imagem de Jesus crucificado está lá no Supremo, está lá no Legislativo,
pergunta se essas pessoas se comportam como cristãos. Esses hipócritas. Filhos do demônio que eu digo do Jeová, do Gadu, do Baphomet. Hã? Aí ele diz: podemos aprender sobre isso na Bíblia se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, e estivermos preparados para aceitar sua missão. Aprendemos sobre isso com o primeiro grande movimento cristão deste mundo, os gnósticos. Temos o testemunho de João em capítulo 8, 31 a 47 na Bíblia. Então, disse Jesus aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, no meu Logos, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos da descendência de Abraão, e nunca estivemos em servidão a qualquer homem. Como dizes tu, sereis liberto. Olha a arrogância que não perderam até os dias de hoje, né? Responderam-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. E se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois a semente de Abraão, mas vós procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar em vós. Tá? Aquela que estava procurando matar Jesus. Os judaítas. Tá? Eu falo o que eu vi, o que vi com meu pai, e vós fazeis o que viste com vosso pai. Eles responderam e disseram-lhe: Abraão é nosso pai. Disse-lhe Jesus: se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouvi. Isto não fez Abraão. Você faz as obras do seu pai. Disseram-lhe então: não nascemos da fornicação. Temos um pai, sim, Deus. Eles acusaram Jesus de ter nascido de uma fornicação. Tá? Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, porque eu saí e vim de Deus. Nem eu vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque você não entende meu discurso, até porque não podeis ouvir minha palavra. Vós sois do vosso pai, o diabo, e fareis a concupiscência do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que é seu, porque é mentiroso e pai da mentira. E porque eu lhe digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Qual de vocês me convence de pecado? E se digo a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Portanto, não as ouvis, porque não sois de Deus. Tá? Sobre quem Jesus falou essas palavras, que estão em itálico acima.
A, a, quem, a quem é que ele chama de seu pai? Há apenas uma maneira significativa de entender isso. O pai do diabo, o pai, tá? Diabo, quando ele fala o vosso pai é o diabo, ele está se referindo a Javé, tá? O pai de Jesus é um Deus superior a Javé. A verdadeira origem, o primeiro criador original, em cuja criação Javé é uma entidade de nível inferior que finge ser um único Deus. Tá? Essas palavras sobre Javé são baseadas em fatos do Antigo Testamento. O próprio Jesus disse: abrirei minha boca em parábolas, direi coisas que foram mantidas em segredos desde a fundação do mundo. Era disso que Javé não gostava. Jesus veio para nos contar as coisas que Javé queria manter em segredo, especialmente a verdade sobre o próprio Javé. Ok? Agora, você deve estar se perguntando, bem, então Jesus é um aeon, né? Sim, segundo a visão cosmológica dos gnósticos, ele é. Agora vamos lembrar que no anúncio a Maria vai ser dito algumas coisas que são emblemáticas para você entender. Tá? E eu vou ler bem aqui nessa Bíblia. Essa Bíblia se chama, olha aqui, ó, Bíblia Judaica Completa, da editora Vida. Tá? Então, lá em Lucas, tá? Eu vou lá. Tá? Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas. Então, ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim: não tenhas medo, Miriam, que é um nome transliterado, né? Você foi favorecida por Deus. Veja, você engravidará e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Joshua. Ele será grande e será chamado filho de Ra-Elion. Então, primeiro detalhe aqui. Ele será chamado de filho de Ra-Elion. Ok? Preste atenção. Tudo bem. Ok? Ele será chamado filho de Ra-Elion. Aí ele vai dizer assim: Adonai, tá? Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Tá? E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Ora, ninguém pode confundir Ra-Elion com El-Elion. Ok? Porque El-Elion era o Deus de Melquisedeque.
Melquisedeque, tá? O rei de Salém. Então, El Elyon é o Deus, El, do mais alto. Ha Elyon quer dizer o mais alto. Esse ser aqui é um comandante. Ok? Um comandante. E quando é anunciado o nascimento do Joshua, vai dizer que ele vai herdar a casa de Jacó. Preste atenção, tá, meu queridão? Atenção. Cá. Presta atenção aí. Tá? Dê uma paradinha. É? Jesus herdando a casa de Jacó? Mas a casa de Jacó não tinha sido dado por Javé? Deuteronômio 32. Tá? Vamos lá. Deuteronômio 32. 32. Vamos pegar aqui. 31. 32. Então, quando Elion, versículo 8. Quando Elion concedeu a cada nação sua herança, ao dividir a raça humana, ele atribuiu as fronteiras aos povos, de acordo com a população dos filhos de Deus. No entanto, a porção de Javé é seu povo. Jacó tornou sua herança. Então, o que é que fez o comandante Elion? Disse: a tua parte, Javé, é, ok? É você tomar conta da casa de Jacó. Não foi nem de todos os semitas, foi só da casa de Jacó. E agora o anjo está dizendo: ei, Maria, ele vai herdar a casa de Jacó. Então estão tirando algo do Javé, do Jeová, e dizendo: estamos passando a responsabilidade que era tua para ele. Salmo 82. Tá? Salmo 82. Vamos ver aqui. Salmo 82. Tá? Salmo 82. Se eu não estiver enganado. Elohim preside a assembleia dos Elohim e ali com os Elohim ele julga. Tá? Aí ele vem até uma parte e diz, né? Meu decreto é, tá? Quem é que está conduzindo isso aí? Tá? Veja bem. Meu decreto é, vocês são Elohim, são deuses, filhos de Elion, tá? Todos vocês, todavia, morrerão como mortais, como qualquer príncipe, cairão.
Alguém perguntou a mim se eu acho que o Enki, o Enlil, o Javé, que é a mesma figura, né, e Aldabaoth ainda estão vivos. Eu, particularmente, acredito que eles podem sim estar vivos, numa outra condição, provavelmente, tá, transmutada ou ocupando outros corpos, ou sofrendo metamorfoses ao longo do tempo. Tá? No entanto, nós sabemos que eles criaram dinastia, criaram linhagens na Terra para dominar. O Javé, Alá, Brahma e Aldabaoth Enlil criou a linhagem dele. O Enki criou a linhagem dele. Tá? A Inanna criou a linhagem dela. O Marduk a mesma coisa. Então, eles foram dividindo. Tá? Então, hoje, né, existem pelo menos 70 continentes na Terra, porque existem em torno de 70 povos. Eu digo povos, raças, 70 raças. Tá? Civilizações que não estão dentro do nosso patamar de realidade. Ok? Tudo bem. Então, essas palavras sobre Javé são baseadas em fatos no Antigo Testamento. Tá? Jesus nasceu de um povo que Javé, por meio de Moisés, havia conduzido à terra prometida, porque pertencia a ele. Tá? Depois de uma longa peregrinação pelo deserto do Sinai, eles finalmente chegaram àquela terra, apenas para descobrir, para sua decepção, que ela não estava vazia. As pessoas viviam lá, nas cidades. Por isso, Javé ordenou que matassem a todos sem exceção, não poupando uma criança, uma mulher, um velho, para que pudessem morar em casas cheias de todas as coisas boas que não enchestes, poços cavados que não cavastes, vinhas e oliveiras que não plantastes, quando tiveres comido e estiveres farto. Está lá em Deuteronômio 6, 10, 11. Tá? Porque eles adoram se apropriar do que já está pronto. Esse povo escolhido. Ok? Eles conduziram um verdadeiro holocausto no lugar e atacaram uma cidade após outra e não deixaram nenhuma permanecer, como é descrito vividamente nas páginas sangrentas do Deuteronômio, Josué, Juízes e outros livros da Bíblia. Por meio desse genocídio, eles roubaram a terra dos seus habitantes originais para tê-la para si. Isso é obra de um Deus amoroso e pacífico, como aquele que Jesus chamou de seu Pai? Né? Esse Deus sanguinário, vingativo, odiando, assassinando, punindo, mentindo e ameaçando? Claro que não. Javé já havia mostrado sua crueldade enquanto vagavam pelo Sinai. Um exemplo é relatado em Números 16, 35 e 49. Javé matou 250 homens por oferecer incenso. Tá? O povo protestou e, por punição, ele deixou 14.700 pessoas morrerem de peste. Em Números 31, 14, 18, lemos:
E Moisés indignou-se contra os oficiais do exército, tá? Vocês salvaram todas. Agora, pois, mate todo varão entre os pequeninos e mate toda mulher que tiver conhecido o homem, tá? Quer dizer, as virgens vocês deixam comê-lo, deitando-se com ela. Mas todas as mulheres que não conheceram o homem, deitando-se com ele, mantenham vivas para vocês. Olha só, né? Números 31, 35 diz que eles vieram de um ataque e trouxeram 32 mil virgens como despojo, mas todas as outras foram mortas, porque todas as garotas deveriam ser deixadas vivas. Sem dúvida, para os serviços. Tá? A palavra está bem aqui, tá? Eu não vou falar. Né? Mas você pode ler bem aqui, ó. Ok? Mais alguns exemplos, Números 2, 34, 5. Tá? E tomamos todas as suas cidades naquele tempo e destruímos totalmente os homens e as mulheres e os pequeninos de cada cidade. Não deixamos ninguém para permanecer ou sobreviver, apenas o gado que tomamos por presa para nós e o despojo das cidades que tomamos. Oséias 13, 16. Samaria ficará deserta, porque ela se rebelou contra o seu Deus, e eles cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão dilaceradas. Tá? E aí, meu irmão, segue um monte de textos aqui, cheio dos crimes de Jeová. Tá? Cheio dos crimes de Jeová. Ok? Certo? E aí eu pergunto a você, né? Jesus chega, mandado do pai, do Bitos, tá? Certo? Ou do El Elyon, como queiram, alguns dizem de Ra Elyon, bem? E ele chega com a missão de desbancar o cara que dominava todo aquele território. Ele sendo um Aeon, um ser divino, colocado de maneira artificial no seio de Maria, tá? Nasce e começa a desmascarar o Jeová. E ele não era filho de Jeová. Já viu aqui um escritor famoso dizer que Jesus era filho de Jeová, de Javé. Não era, meu querido. Tá? Acho que uma leitura mais atenta, tá? Você perceberá que não é verdadeiro. Tá? E aí, ele, por sinal, era muito maior que o Jeová. Tá? Certo? E aí, ele chega com a missão de herdar a casa de Jacó, que foi dada por Javé. Mas ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem não o receberam? Os judeus. Por quê? Porque ele veio falando de amor, de bondade, curando pessoas, e eles queriam o quê? O que é que eles queriam? Eles queriam um Messias estilo Benjamin Netanyahu, tá? Que viesse para detonar todo mundo, detonar Roma, dominar o mundo e eles serem senhores do mundo, apesar de que eles são os senhores do mundo. A maioria desses sionistas estão por detrás de muita das
podridões desse mundo. Eles pousam com os seus chapeuzinhos na cabeça como pessoas, né, que intocáveis, ninguém pode tocá-los. Porque ao mesmo tempo que eles têm síndrome de grandeza, eles têm síndrome de vítima. Né? E nós sabemos que o homem do bigodinho foi financiado por sionistas. Tá? No livro O Anticristo, tá? Eu não me lembro o subtítulo, não sei o que, por trás da nova ordem mundial, o pesquisador, ele traz dados e traz todas as fontes de pesquisa e mostra o que de fato aconteceu. Tá? Para vocês terem uma ideia, eles não usam o símbolo, a bandeira de Israel não é a estrela de Davi, é a estrela de Salomão, o dito cara que conversava com os arcontes e que teve a ajuda dos arcontes para construir o templo. Daí nasceu a tal magia, né, que tem como símbolo o poder de Salomão de controlar os daimons. Certo? A estrela de Davi não tem 6 pontas, tem 5 pontas. A de Salomão tem 6, é um hexa. Enquanto a de Davi é um penta. Né? Mas observem que eles não usam a de Davi. Eles usam a de Salomão. Né? E Salomão, aquele que tinha um monte de mulheres, um harém, né? Inclusive Davi quis construir o templo e aí o Jeová veio e disse, não é tu que vai fazer isso não, é fazer o teu filho. Aí Salomão teve um bocado de filho, teve 2 filhos, Jeroboão e Roboão, que no final das contas brigaram, resolveram repartir a nação em dois reinos. Um reino ficou com 2 tribos, o resto ficaram com outra tribo, e esses 2 reinos ficaram ali vivendo em um conflito entre eles. Um porque começou a permitir, né, que o Baal, que era conhecido, Áxera, que era conhecido como divindades Elohim igual a Javé, fossem cultuados. Né? Aí depois Babilônia chega, né, e primeiro invade e leva cativo um reino, e depois o reino do sul, depois leva o reino do norte e assim por diante. Né? Certo? Aí as pessoas vêm e dizem assim, Jesus não existiu. A tal teologia reversa. Por que esse fascínio em desmontar Jesus? Porque esse é o fascínio financiado pelo sionismo. Esse pessoal, todos, tá, são, na maioria, financiados com ideologias sustentadas por eles, porque eles não querem de maneira nenhuma esse Jesus. Eles queriam um Jesus, como eles estão esperando até hoje, o Messias, que vai chegar e vai botar todas as nações debaixo do pé desse povo,
tá? Para eles dominarem o mundo, porque eles só têm amor a eles mesmos, eles não têm amor a mais ninguém. Não se iludam com eles, não. Tá? Não se iluda com eles. Né? Então, vamos aqui, já para encerrar o vídeo, no livro Gnóstico, a Sofia de Jesus Cristo, diz assim, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Para ampliar um pouquinho aqui, isso. Diz assim, olha aqui, tá? Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus 12 discípulos e 7 mulheres continuaram a ser seus seguidores. E foram para a Galiléia, na montanha chamada Adivinhação e Alegria. Quando eles se reuniram e ficaram perplexos sobre a realidade subjacente do universo e do plano, e da santa providência e do poder das autoridades, e sobre tudo o que o Salvador está fazendo com eles no segredo do plano santo. O Salvador apareceu, não na sua forma anterior, né, como Joshua, né, mas no espírito invisível. E sua semelhança se assemelha a um grande anjo de luz, mas não devo descrever sua semelhança. Nenhuma carne mortal poderia suportá-lo, mas apenas aquela carne pura e perfeita, como aquela que ele nos ensinou no monte chamado das Oliveiras, na Galileia. Ele disse: a paz esteja com vocês, a minha paz eu te dou. E todos ficaram maravilhados e com medo. O Salvador riu e disse-lhes: em que vocês estão pensando? Estão perplexos? O que estão procurando? Filipe disse, pela realidade subjacente do universo e do plano. O Salvador disse-lhe: quero que saibas que todos os homens nasceram na terra, a fundação do mundo até agora, sendo pó. Enquanto perguntaram sobre Deus, quem ele é e como ele é, não encontraram. Ora, os mais sábios entre eles especularam sobre a ordem do mundo e seu movimento, mas sua especulação não alcançou a verdade. Pois é dito que a ordem é dirigida de 3 maneiras, por todos os filósofos. Portanto, eles não concordam, pois alguns deles dizem sobre o mundo que ele é dirigido por si mesmo, que é a providência que a dirige. Das 3 vozes que acabei de mencionar, nenhuma delas está próxima da verdade. Tá? E elas são do homem, mas eu, que vim da luz infinita, isto é, do pleroma, estou aqui, pois conheço a luz, para poder falar sobre ele. Você, sobre a natureza, precisa da verdade, pois tudo que vem de si é uma vida poluída. A providência não tem sabedoria nisso, mas você é dado saber. E quem é digno do conhecimento o receberá. E quem não foi gerado pela semeadura de impureza, mas pelo primeiro que foi enviado, pois ele é imortal no meio dos homens mortais. Mateus disse-lhe: Senhor, ninguém pode encontrar a verdade senão através de ti. Ensina-nos, portanto, a verdade.
E o Salvador disse-lhe: aquele que é inefável, nenhum princípio o conheceu, nenhuma autoridade, nenhuma sujeição, nem qualquer criatura desde a fundação do mundo até agora, exceto ele somente, e qualquer pessoa a quem ele queira fazer a revelação por meio daquele que é a primeira luz. De agora em diante, eu sou o grande Salvador, pois ele é imortal e eterno. Não tendo nascimento, ele aparecerá. Tem um começo, tem um fim. Como ninguém governa, ele não tem nome, pois quem não tem nome é a criação de outro, tá? É a criação de outro. Presta atenção que ele está falando. Criação de outro. Quem é o criador do outro? Tá? Então, ele tem uma aparência própria. Não é como você que viu e recebeu, mas uma aparência estranha que ultrapassa todas as coisas e é melhor que o universo. Ele olha para todos os lados e se vê a partir de si mesmo, visto que ele é infinito. Ele é sempre incompreensível. Ele está falando isso do Pai. Tá? Ele é imperecível e não tem semelhança com nada. Ele é imutável, é indetectável, ele é perfeito, não tendo nenhum defeito. Ele é abençoado e pela imperecibilidade, tá? Ele é chamado de Pai do Universo. Então Filipe disse: Senhor, como então ele apareceu aos perfeitos? O Salvador perfeito disse-lhe: antes que qualquer coisa seja visível, aqueles que são visíveis, a majestade e a autoridade estão nele, uma vez que ele abrange a todo das totalidade, enquanto nada o abrange, pois ele é o todo, né? Ele é todo mente, ele é todo pensamento, consideração, reflexão, racionalidade e poder. Todos eles são poderes iguais. Eles são as fontes da totalidade. E toda a sua raça, do início ao fim, estava em sua presciência, a do Pai infinito e não gerado. Tomé disse-lhe: Senhor, Salvador, por que isso aconteceu e por que foi revelado? O Salvador perfeito disse: eu vim do infinito para poder contar-vos todas as coisas. O Espírito que é e foi gerado, o gerador, que tinha o poder da natureza de um criador e doador de forma para que a grande riqueza que estava escondido nele pudesse ser revelado por causa da sua misericórdia e seu amor. Ele desejou produzir frutos por si mesmo para que ele não pudesse, não pudesse desfrutar apenas da sua bondade, mas dos outros espíritos da geração inabalável. Pudessem produzir corpo e fruto, glória e honra, e imperecibilidade, certo? E sua graça infinita, para que seu tesouro pudesse ser revelado pelo Deus autogerado, o Pai de toda imperecibilidade e daqueles que vieram a existir depois, mas eles ainda não haviam chegado à visibilidade. Existe uma grande diferença entre os imperecíveis. Ele gritou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir do infinito, ouça.
e eu me dirigi aos que estão acordados. Tá? Mesmo assim, ele continuou e disse: tudo que veio do imperecível, tudo que veio do perecível perecerá, pois veio do perecível. Mas tudo que veio do imperecível não perece, mas se torna imperecível. Tá? Então, vejam o texto da Sofia de Jesus Cristo, né? A Sofia de Jesus. Então, a grande missão de Jesus era trazer a gnose, o conhecimento, para que todos nós pudéssemos, né, gente, chegarmos ao conhecimento da verdade e a gente poder tirar dos nossos olhos a venda e podermos ver que estamos dentro desta matrix, desse simulador, do controle do Jeová, Javé e Aldabaote, Saclas, Samael, que é a mesma figura, Brahma, Alá, é o mesmo e o único ser que está dominando esse mundo, tá? E que tem controle sobre as 7 esferas, a Abdômade, né? E Jesus veio para trazer luz e desmascarar o príncipe deste mundo que se chama Jeová. E se nós que estamos recebendo agora essa mensagem de luz pudéssemos nos iluminar e permitir que a luz que está da centelha divina, né, se torne um fulgor poderoso dentro do nosso espírito, a fim de que a gente possa ser luz neste mundo. Um forte abraço e tudo de bom para você. Até o próximo vídeo.